Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Glória a Deus. Versículo 3 e versículo 4. Feliz de ver aqui o Eliel, Rosane Oliveira, que está ali no meiozinho, né, Rosane? Capítulo 26, versículo 3 e versículo 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos ler juntos, irmãos, vamos repetir esse texto. 1, 2, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós estamos numa caminhada cristã. Uma caminhada que com certeza é uma caminhada de vitória, se nós mantermos o nosso foco no alvo que é Jesus. Mas durante esta caminhada, nós temos intempéries na nossa vida. Você, quando entregou a sua vida a Jesus, com certeza logo depois você tinha inspiração, você tinha sonho, você tinha desejo. E entre isso que você começou a almejar e a concretização disso tudo, existe uma caminhada. E essa caminhada, irmãos, que nós estamos vivendo, prosseguindo para o alvo, né? Nós passamos por várias fases. E você pode estar pensando que a fase que você está vivendo hoje, aquilo que você está passando hoje, seja algo que você não merecia, seja algo que talvez esteja atormentando a sua vida, e você fica assim, só acontece comigo? Será que isso só acontece comigo? Eu quero trazer à nossa memória sobre o que Jesus passou na sua caminhada. Jesus, o Filho de Deus, aquele que no Evangelho de João, logo no início, no capítulo 1, diz que ele, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, fala da divindade. No capítulo 2 já fala da humanidade de Jesus, Jesus como homem, na sua total humanidade. E todos os passos que Jesus passou no seu ministério tão curto aos nossos olhos, mas que com tantas nuances diferentes, eu e você, na nossa caminhada cristã, nós temos vivido isso também. Talvez você esteja vivendo um dos fatores que nós vamos estar aqui comentando. Talvez já tenha passado por isso. Talvez venha a passar por isso. Mas eu quero dizer uma coisa, todos nós que estamos aqui, que aceitamos a Jesus um dia, nós estamos dentro do mesmo barco. Agora, o nosso futuro depende da decisão que você vai tomar dentro desse barco. E eu espero que a sua decisão seja de permanecer firme dentro desse barco. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje você tem a oportunidade de entrar nesse barco. Saber que esse barco não afunda e vai te levar para o céu. Né? Esse barco não afunda e vai te levar para o céu. As decisões que nós tomamos hoje, irmãos, vão interferir no nosso futuro. Talvez você esteja passando por uma coisa hoje difícil, por causa de uma decisão que você tomou no passado. E você tomou uma decisão errada. Você hoje talvez esteja colhendo o fruto dessa decisão. Mas na nossa caminhada nós temos vários passos. E esses passos na nossa caminhada são passos pelos quais Jesus também caminhou. Eu quero começar lá no capítulo 2, nas bodas de Caná, os passos alegres de Jesus. Quando nós vimos que Jesus foi caminhando para um casamento, uma festa. Ele foi para um casamento porque ele foi convidado.
E ele foi caminhando com os discípulos. Dizem que era Filipe, André, Natanael, Pedro, e alguns dizem que o único nome que não cita ali que é João, talvez aquele que escreveu o Evangelho de João. E ele foi caminhando, alegre, conversando. Jesus ali não era famoso, Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda, mas Jesus tinha simpatia, e ele foi convidado para ir num casamento. E com certeza ele foi alegre para esse casamento. E chegando lá nesse casamento, nós vimos, todos conhecem praticamente essa história, né? Quando o vinho acabou, o vinho sinônimo da alegria. O vinho acabou, mas Jesus providenciou mais alegria. Jesus transformou a água em vinho. Nós podemos ver sempre o relacionamento, né? O que tipifica o casamento para a igreja. A noiva, a igreja. O noivo, Cristo. O noivo nunca vai deixar faltar alegria para a noiva. Cristo nunca vai deixar faltar alegria para a igreja. Cristo nunca vai deixar faltar alegria para mim e para você. Por mais difícil que seja a circunstância que você esteja vivendo hoje, vai chegar o momento dele mandar transformar a água em vinho e trazer alegria para a sua vida. E você talvez esteja hoje dando esses passos de Jesus. Você está alegre hoje. Você pode estar hoje caminhando, quem sabe, primeiros passos na fé, uma vitória que você alcançou, né? Algo que Deus prometeu e cumpriu na sua vida, e você está caminhando alegremente, assim como Jesus um dia caminhou com alegria, indo para uma festa, indo para um casamento. Só que logo depois, nós podemos observar os passos cansados de Jesus. Jesus encontrou com uma mulher samaritana. Diz o texto, lá no Evangelho de João, no capítulo 4 de João, no versículo 6 diz assim, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Passos cansados. Quantos de nós na nossa caminhada, às vezes nos cansamos, irmãos? Jesus mostrou a sua humanidade, porque nós somos humanos, e nós vamos vencer, independente da circunstância, se nós crermos que Ele sempre será o nosso sustentador. Porque assim como Ele venceu, nós vamos vencer também. Isso tem que ficar incutido na nossa mente. Isso tem que transformar a nossa mente. Não ficar apenas naqueles jargões que nós falamos, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não, você tem que crer que Jesus vai operar a vitória na sua vida. Por mais difícil que seja a circunstância que você esteja vivendo hoje. Quem sabe hoje seus passos estão cansados. Mas mesmo o seu passo estando cansado, assim como Jesus se cansou, você pode ter palavra de vida para alguém. Jesus disse assim, dá-me de beber, estou com sede. Jesus pediu alguma coisa. Estando cansado, ele pediu alguma coisa. Aquela mulher disse, como sendo tu judeu, pede algo a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus não olha esse tipo de barreira. Muitas vezes nós não nos chegamos a alguém para falar de Jesus, até mesmo um familiar, porque nós colocamos barreiras. E nós não chegamos para essas pessoas, para ministrar uma palavra de vida, de vitória. Mesmo você demonstrando uma fragilidade para essa pessoa. Porque muitas vezes nós, como cristãos, não queremos demonstrar fragilidade, irmãos. E nós temos que muitas vezes, para ganhar alguém, demonstrar que nós somos fracos e falhos como aquela pessoa é. Mesmo ela não estando professando a mesma fé que eu e você. Nós podemos demonstrar isso. Jesus demonstrou isso, mas ele demonstrou isso para ganhar aquela pessoa. Porque lá na frente você vê que quem é que pede de beber? Quem é que pede água? Jesus começou pedindo água. No final, foi ela pedindo água para Jesus. Porque ele tinha algo para oferecer.
Mesmo na sua debilidade, mesmo nas suas faltas, você sempre vai ter algo para oferecer a alguém, porque é o Espírito Santo de Deus é que rege o nosso caminho, é o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa mente, é o Espírito Santo de Deus que nos orienta, que nos sustenta, que nos alimenta e que nos dá vitória em nome de Jesus. E mesmo você estando cansado, Deus te fortalece, renova as tuas forças e faz você ser um profeta na mão dele em nome de Jesus. Passos cansados. Jesus disse que ele também se cansava. Então ele está dizendo que você também pode estar cansado. Um momento da sua vida de canseira. Mas isso não é para sempre, não. Isso não é para sempre. Nós podemos observar também passos milagrosos de Jesus. Você observa naquele texto, quando os homens, discípulos de Jesus, pegaram o barco. E eles pegaram o barco atravessar o mar. Está lá em Mateus 14. Vou pegar, só porque tem alguns irmãos que talvez não sejam tão familiarizados. Mateus 14, no versículo 22. Os discípulos estão no meio da tempestade. No versículo 25 diz que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Passos milagrosos de Jesus. Você pode hoje estar caminhando por milagre. Você hoje pode estar andando por milagre. Pedro, afoito, quando ouviu Jesus dizer que sou eu, não temais, porque todos eles se espantaram, acharam que Jesus era um fantasma, e ficaram com medo, atemorizados. Mas Jesus, Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir aí. O Senhor falou, vem Pedro. E aí, irmãos, está a hora em que nós muitas vezes andamos por milagre, mas não cremos que Deus vai operar o milagre. Você está caminhando por milagre hoje. Só você e Deus sabe como é que você está caminhando. Por milagre, crendo. Só que alguma coisa tira o teu foco. Alguma coisa tira a tua visão de Deus. Alguma coisa muda o teu olhar, redireciona o teu olhar, tira o teu olhar de Jesus e você olha para a circunstância. E você olha para o que alguém falou para você. E você olha para aquilo que está acontecendo. E aí você começa a ter medo. E o medo, irmãos, não é aliado nosso. O medo é aliado da derrota. E você começa a ter medo. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E que esse amor possa encher a tua alma, encher teu coração, para que todo medo saia da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai caminhar por milagre, crendo que você não vai afundar, crendo que você vai chegar ao encontro do Mestre. Você não vai precisar ficar afundando para Ele te estender a mão, para te tirar, não. Ainda que isso seja necessário. Mas você vai continuar caminhando por milagre, em milagre, vai viver o milagre de Deus na sua vida. Vai viver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Passos alegres. Passos cansados. Passos milagrosos. Passos aparentemente, vamos dizer assim, angustiados. Quem sabe vacilantes. Nós podemos novamente ver Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos 14. O versículo 33, a parte B do versículo, e o 34 diz assim: começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Tomado de pavor e de angústia. Algumas pessoas, alguns artistas retratam Jesus no Getsemane, bonito, com uma roupa branca bem limpinha, ajoelhado, orando, com a sua mãozinha assim, né?
quem sabe uma auréola, com um semblante bem tranquilo, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus estava tomado de pavor e de angústia. Só o Espírito Santo sabe como ele estava se sentindo naquela hora. E ele falou: Senhor, se possível, me poupe. Ele orava pedindo: Pai, se possível, me poupe dessa hora. Porque ele sabia o que estava por vir. E ele sabia que ele ia ficar completamente ali desprovido da graça de Deus, da presença de Deus, naquele momento crucial em que todo o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, iria sobre ele. Então ele, tomado de pavor e de angústia, falou: Senhor, Pai, se possível, passa isso de mim. Você pode estar, quem sabe, vivendo hoje um momento assim de angústia, vacilante na sua caminhada. Você pode estar falando: Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? Se possível, passa isso de mim. Passa isso de mim, passa isso de mim. Mas é aí que nós temos que chegar naquele momento de decisão. É o momento que nós temos que tomar decisão. Jesus orou, mas a decisão dele é que seja feita a vontade do meu Pai. Essa foi a decisão de Jesus. Você pode estar hoje vivendo um momento de muita angústia. As pessoas hoje estão vivendo angustiadas. Tem muita gente que vem, vou dizer assim, para a igreja mesmo, vem, chega no carro, dentro do estacionamento, abre o porta-luva, tira uma máscara, tira uma roupa, né, de que está tudo bem, bota uma máscarazinha que está tudo ótimo, e ri para um, e ri para outro, né? Às vezes é um casal, e ficam tudo de beijinho para cá, beijinho para lá, e aquilo muitas vezes é uma farsa. Estão vivendo um momento difícil, e precisam tirar essa máscara, precisam decidir tirar isso, para que Deus opere abundantemente na vida. Precisam tomar essa decisão. Então, nesses momentos de angústia, de dificuldade, nós temos que decidir o que nós vamos querer, o que nós vamos fazer. Uma história que eu acho muito linda é de Salomão. Salomão, ele foi orar para pedir alguma coisa, e nós sabemos que ele pediu o quê? Sabedoria a Deus. Ele falou: Senhor, como é que eu vou administrar esse povo? Como é que eu vou reinar por esse povo, com esse povo? Me dá sabedoria, Senhor. O que eu quero é sabedoria. E o Senhor disse assim: então tá. Vou te dar sabedoria. Antes de você nunca houve igual. Depois de você não haverá outro igual. E além da sabedoria, vou te dar riqueza. Vou te dar honra. Vou te dar glória. Vou te dar um reino tremendo. Porque você não pediu essas coisas. Você se preocupou em pedir sabedoria. E tem certas coisas que nós pedimos a Jesus, que logo depois vem uma prova, né? Qual foi a primeira prova que Salomão teve para que a sua sabedoria fosse testada? 2 mulheres, 2 prostitutas, que dormiam no mesmo lugar. As duas tiveram filhos. Não foi assim? As 2 tiveram filhos. Diz o relato bíblico que à noite, elas dormindo, uma deitou sobre uma criança e essa criança morreu sufocada. A outra, né, essa que morreu sufocada, pegou, botou lá do ladinho da outra, pegou o filhinho da outra que estava vivo e ficou com ela, esperta. Né? E aquela mulher, ao acordar de madrugada para dar mamar para aquela criança, viu que aquela criança estava morta. Imagine a angústia dessa mulher, à noite, tudo escuro, porque não é como nós temos uma luz aqui hoje, né? Esperar o amanhecer, vendo que aquela criança estava morta. Ela acordou para amamentar aquela criança, e ela não podia amamentar aquela criança, porque ela estava morta. Você não pode alimentar aquilo que já morreu. Tem gente que fica preso a tantas coisas, e não cresce, e não prospera, e não avança, e não tem uma bênção de Deus na sua vida, porque fica alimentando coisas que já morreram, que precisam ser deixadas para trás. Existem coisas que você precisa pedir a Deus que esqueça, arranque isso, pare de alimentar isso.
Para de trazer a memória, porque isso não vai te dar esperança. Não vai te dar esperança. E esta mulher, pela manhã, viu que aquela criança não era seu filho. E foram aonde? Para a sala do rei. Para a sala do trono. Você acha, irmãos, que naquela época, as mulheres que eram tão discriminadas, ainda mais prostitutas, iriam chegar na sala do trono? Na sala do rei? Aquilo ali já era Deus que tinha movido no coração de Salomão. E é assim que ele faz comigo e com você. Por mais que nós estejamos errados, por mais que eu e você possamos ter pecado, a sala do trono está aberta para mim e para você. Nós podemos chegar a Ele, nós temos um livre acesso a Ele. Ela está aberta para mim e para você. E o que é lindo nesse texto, que Salomão diz assim: me traga uma espada. Me traga uma espada. Espada, irmãos, é a palavra de Deus. Espada também é juízo. Espada fere. Espada também fere. Só que se você der ouvidos à palavra de Deus, se você abrir os seus ouvidos e deixar a palavra de Deus entrar em você, como a palavra de Deus diz, que ela é como uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, essa espada não precisa ferir ninguém, e ela traz a verdade à tona. Falou, vamos dividir essa criança ao meio. Precisou dividir a criança ao meio, irmão? Não precisou. Só a presença da espada, só a presença da palavra de Deus traz a verdade à tona e não precisa ferir ninguém. Você está tendo a oportunidade aqui hoje de ouvir a palavra de Deus. Quem sabe a primeira vez que você entra numa igreja, você está tendo a oportunidade de ouvir que Jesus morreu por nós, morreu por você, morreu pelos nossos pecados. Nós estaremos aqui daqui a pouco comemorando, trazendo à memória, né, a morte, o sacrifício de Jesus, através desse pão, desse sangue que simboliza o seu corpo, e o vinho que simboliza o seu sangue. E você está tendo essa oportunidade. E você não precisa ser ferido. Você não precisa ser machucado. Ainda que alguns venham para Jesus assim. Mas a palavra de Deus, essa espada, não precisou ferir ninguém. E a verdade veio à tona. Você pode estar vivendo hoje esse teu momento de angústia, esse teu momento difícil, esse momento de incerteza, por coisas que já passaram, ou quem sabe que coisas que você está vivendo hoje, decisões erradas que você tomou, né? Decisões erradas, a gente toma tanta decisão errada, irmão, se a gente pudesse voltar atrás, não é verdade? Se você pudesse voltar atrás, quanta coisa que você acertaria, quanta coisa que você não faria, porque você viu que não valeu a pena. Você viu que não valeu a pena. E nós vamos caminhando, sabendo que Jesus, no seu momento de dor, no seu momento de angústia, no seu momento de pavor, ele prosseguiu para o alvo que lhe tinha sido proposto. E eu e você estamos caminhando para esse alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós já alcançamos essa promessa. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Passos que aos olhos do homem são derrotados. Quantos aqui, muitas vezes não são humilhados, ou já não foram humilhados, são discriminados, dizem que você não dá para nada, não deu para nada. Alguns sofreram isso pelos próprios pais, outros por patrão, por vizinhos, por supostos aparentes amigos, né? Uma vida às vezes de humilhação, uma vida de derrota, uma vida que aos olhos das pessoas, você está caminhando derrotado. Eu já escutei irmãos falarem assim, poxa, você não estava, agora que você está na igreja, você está vivendo assim, você está vivendo assado. Irmão Antônio Carlos mesmo deu um testemunho desse, quando ele deu o seu testemunho. Cadê irmão Antônio Carlos? Está aqui, ó. Não era isso, Antônio? Depois que ele entregou a sua vida a Jesus, as pessoas espizinhando ele, porque ele estava aparentemente derrotado. Perdeu bens, perdeu alguma coisa. E as pessoas o estavam humilhando, ele se sentindo humilhado. Jesus teve a sua caminhada de humilhação,
a sua caminhada de aparente derrota, quando ele foi entregue aos soldados, ali naquela via dolorosa, onde pegaram Jesus, onde cuspiram em Jesus, onde bateram na cabeça dele com um caniço, com uma vara, onde os soldados, debochando, se ajoelharam diante de Jesus, fazendo ali como se estivessem adorando Jesus, mas tudo com deboche. Jesus sendo humilhado, mas ele sabia da exaltação. Você está sendo humilhado hoje? Você está vivendo um momento de humilhação na sua vida? Estão debochando de você? O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai se levantar. E Ele vai mostrar que Ele é poderoso na minha vida e na sua vida. E nós temos esses passos na nossa caminhada cristã. Foram passos que Jesus deu. Foram passos que Jesus deu para mostrar para mim e para você que na humanidade dele, ele venceu. E que nós, na nossa humanidade, mas tendo Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, nós somos mais do que vencedores nisso também. E para encerrar nessa caminhada, o último passo de Jesus que ninguém viu, ninguém talvez vá ver esses passos seus, porque isso é para o mundo espiritual. O mundo espiritual vai enxergar, o mundo espiritual já está enxergando. Jesus morreu. Ele deu um brado na cruz. Consumado está. Diz que aquele centurião que estava à frente, que viu aquilo, falou: olha, verdadeiramente este era filho de Deus. Um homem acostumado ali a matar gente todo dia. Um homem que não tinha nenhum sentimento, posso dizer assim, porque ele matava as pessoas com a maior facilidade, todo dia matando gente. E ele ficou ali observando aquilo. E ele viu que as coisas que estavam acontecendo eram coisas sobrenaturais. E ele pôde exclamar: verdadeiramente este era filho de Deus. Alguém que não cria, que passou a crer naquele exato momento que ele era o filho de Deus. E aí ocorreu a morte de Jesus. E entre a morte de Jesus e a sua ressurreição passaram-se 3 dias. E nesse período, irmãos, Jesus com passos triunfantes, com passos firmes, com passos constantes, com passos poderosos, né? Ele estava anunciando, ele estava falando para os satanás, para os demônios, para todas aquelas potestades do mal, que ele era vitorioso, que ele estava ali declarando a sua vitória, que ele disse que ia morrer, mas que ia ressuscitar, e ele foi e pregou também lá para os cativos, no cativeiro. Jesus mostrou que ele cumpre aquilo que ele promete, e ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Ninguém pode estar vendo, irmãos, mas no mundo espiritual, eu e você estamos caminhando com passos triunfantes, estamos caminhando com passos firmes, porque Ele garante a nossa caminhada. Glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos esmorecer. Está difícil? Jesus está no controle. O Senhor está no controle da sua vida, irmão? Está mesmo no controle da sua vida? Será que você vai continuar firme, 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 mesmo quando algo muito difícil bater na sua porta? Eu creio que sim. Eu creio que você vai continuar firme. Você aqui tem alimento, você aqui tem comunhão, você aqui tem unidade, você aqui tem adoração, você aqui tem louvor a Deus. E a comunhão, né? Comunhão com o Espírito Santo. Sábado ele vai estar aqui. Ele está aqui hoje, mas sábado ele vai estar aqui querendo operar de uma forma mais abrangente na vida da igreja, né? Então que nós possamos crer e saber que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida tem um propósito de Deus. Entre aquilo que você desejava ou desejou um dia e a concretização, existe uma caminhada. Mas o Senhor nos dá vitória em nome de Jesus.